Capítulo 2. Primeira iteração. Nos primeiros esboços da curva fractal, poucas indicações da estrutura matemática subjacente podem ser quase um paraíso. Mike Bowman assobiava animado enquanto conduzia o Land Rover pela reserva biológica de Cabo Blanco, no lado oeste da Costa Rica. Naquela manhã magnífica de julho, a estrada à frente era espetacular e acompanhava a beirada de um penhasco, com vistas para a mata e o azul do Pacífico. De acordo com os guias de turismo, Cabo Blanco era quase um paraíso selvagem, intocado. Ao visitá-lo, Bowman sentia que suas férias retomavam o curso normal. Bowman, 36 anos, trabalhava como incorporador imobiliário em Dallas, e resolvera passar 2 semanas de férias na Costa Rica, com a mulher e a filha. Na verdade, a viagem fora ideia da esposa, Ellen ficará semanas a fio insistindo na beleza dos parques nacionais da Costa Rica, e no quanto Tina aproveitaria os passeios. Depois que chegaram ao país, ele descobrira que Ellen tinha consulta marcada com um cirurgião plástico em São José. E então ouvirá falar, pela primeira vez, nas cirurgias plásticas baratas e excelentes disponíveis na Costa Rica, e nas clínicas particulares de luxo de São José. Claro, saiu uma briga feia. Mike achou que ela mentira, e tinha razão. E recusou-se a aceitar a história da cirurgia plástica. De qualquer modo, era uma ideia ridícula. Ellen, uma linda mulher, tinha apenas 30 anos. Puxa vida, ela fora a rainha da turma em Rice, há menos de 10 anos. Mas Ellen mostrava fortes tendências para a insegurança e a preocupação excessiva. E nos últimos anos, pelo jeito, preocupará-se excessivamente com a perda da beleza. Com isso e com quase tudo, o Land Rover caiu num buraco, espalhando lama. Sentada ao lado dele, Ellen indagou: Mike, tem certeza de que pegamos a estrada certa? Não vemos ninguém há horas. Passamos por um carro há 15 minutos. Lembra-se, aquele azul? Seguindo para o outro lado. Amor, você pediu para ir a uma praia deserta. Oh! Que esperava? Ellen balançou a cabeça, insegura. Tomara que tenha razão. Isso, papai, tomara mesmo, Cristina repetiu no banco traseiro. Tinha 8 anos. Confie em mim, estamos no caminho certo. Ele dirigiu em silêncio por algum tempo. Não é maravilhoso? Olhem que vista linda. Serve, Tina falou. Ellen apanhou o estojo de maquiagem e o abriu, olhando-se no pequeno espelho, massageando a área sob os olhos. Depois, suspirando, fechou o estojo. A estrada começava a descer, e Mike Bowman concentrou-se no volante. Repentinamente, uma pequena sombra escura cruzou veloz o caminho, e Tina gritou: Olhem lá! Olhem lá! Mas a sombra sumira na mata. O que era? Ellen perguntou. Um sagui? Talvez fosse um sagui, Bowman admitiu. Posso marcar? Tina perguntou, pegando o lápis. Ela estava fazendo uma lista de todos os animais avistados. Como trabalho escolar. Não sei, e Mike hesitou. Tina consultou as ilustrações em seu livro. Não creio que tenha sido um sagui. Acho que era só mais um macaco comum. Já tinham visto muitos macacos durante a viagem. Puxa vida, ela continuou, animada. De acordo com o livro, as praias de Cabo Blanco apresentam grande variedade de animais silvestres, inclusive macacos de cara branca, preguiças e coatis. Acha que vamos ver um bicho preguiça, papai? Aposto que sim. Sério mesmo? É só se olhar no espelho. Não achei graça nenhuma, pai. A ladeira varava a floresta, dando na beira do mar. Mike Bowman sentiu-se um herói ao chegar. Finalmente a praia, 3 quilômetros de areia branca em crescente, completamente deserta.
Estacionando Land Rover à sombra das palmeiras que acompanhavam a orla. Apanhou a cesta de piquenique. Ela investiu o maio, reclamando: honestamente, não sei o que vou fazer para me livrar desta gordura toda. Você está ótima, doçura. Na verdade, ele é. Achava muito magra, mas aprenderá a não falar nisso. Tina já corria pela areia da praia. Não se esqueça de passar o protetor solar, Ellen gritou. Mais tarde, Tina retrucou por cima do ombro. Primeiro vou procurar uma preguiça. Ellen Bowman examinou a praia e a mata fechada. Acha que não tem perigo? Amor, não tem ninguém nem a quilômetros daqui. E as cobras? Pelo amor de Deus! Mike exclamou. Não há cobras na praia. Mas e se tiver? Doçura, as cobras têm sangue frio. São répteis. Não podem controlar a temperatura do corpo. A areia está pelando a uns 35 graus. Se uma cobra se atrever a passar ali, vai morrer cozida, juro. Não há cobras na praia. Ele observou enquanto a filha corria, um pontinho escuro na areia alva. Deixe-a ir. Está se divertindo. E passou o braço em torno da cintura da mulher. Tina correu até se cansar e depois deitou-se na areia, rolando até a beira do mar. A água estava quente, quase sem ondas. Sentou-se por um momento, para recuperar o fôlego, olhando para os pais e o jipe, calculando o quanto se distanciara. A mãe acenou, pedindo que voltasse. Tina fez um gesto, fingindo não entender. Não queria passar protetor solar. E não queria voltar a ouvir a mãe reclamar do excesso de peso. Queria ficar ali mesmo, e quem sabe achar uma preguiça. Tina vira uma preguiça há 2 dias, no zoológico de San José. O bicho parecia um personagem dos Muppets. Inofensivo. De qualquer modo, não conseguia se mover com rapidez. Ela poderia facilmente deixá-la para trás na corrida. Quando a mãe começou a gritar, Tina resolveu ir para a sombra, afastando-se do mar, procurando abrigo sob as palmeiras. Naquela parte da praia as palmeiras erguiam-se sobre um emaranhado de raízes do mangue, que impediam a exploração da área. Tina sentou-se na areia e chutou as raízes do manguezal. Encontrou várias pegadas de pássaros na areia. A Costa Rica era um país famoso pelos pássaros. Os livros diziam que havia ali o triplo de aves em comparação com os Estados Unidos e Canadá juntos. Na areia, viu 3 marcas da pegada de algum pássaro tão pequenas, tão leves, que mal podiam ser identificadas. Havia outras pegadas maiores, fundas. Tina olhava distraidamente para as marcas quando ouviu um bicho assobiar e percebeu um movimento entre as raízes emaranhadas do manguezal. As preguiças assobiavam? Tina duvidava, mas não tinha certeza. Talvez fosse uma ave marinha. Ela esperou, imóvel, em silêncio, atenta para o ruído farfalhante do movimento, que se repetiu. Finalmente identificou a origem do som. A poucos metros, um lagarto saiu do meio das raízes e olhou para ela. Tina prendeu a respiração. Um novo animal para sua lista. O lagarto ergueu-se nas patas traseiras, balançando a cauda grossa, e a encarou. Em pé, como estava, atingia 30 centímetros de altura, verde escuro, com listras marrons nas costas. As patas dianteiras minúsculas terminavam em pequenos dedos que se mexiam nervosos no ar. O lagarto empinou a cabeça ao olhá-la. Era uma gracinha, Tina pensou. Parecia uma salamandra grande. Ela ergueu a mão e também mexeu os dedos. O lagarto não se amedrontou. Veio em sua direção, andando sobre as patas traseiras. Pouco maior que uma galinha, movia a cabeça como se fosse uma alce locomover.
Tina imaginou que daria um ótimo bichinho de estimação. Ela notou que o lagarto deixava 3 marcas na areia, iguais a pegadas de aves. Ele acercou-se de Tina, que permaneceu imóvel, para não assustar o animalzinho. Ficou espantada com a aproximação, mas depois se lembrou de que se achava em um parque nacional. Os animais do parque sabiam que estavam protegidos. Provavelmente o lagarto era manso. Talvez estivesse querendo comida. Infelizmente não trouxera nada para lhe dar. Lentamente, Tina esticou a mão espalmada, para mostrar que não tinha comida. O lagarto parou, empinou a cabeça e sibilou. Que pena! Tina disse. Não tenho nada agora. De repente, sem aviso, o lagarto pulou em sua palma aberta. Tina sentiu os pequenos dedos perfurando a pele da mão e o peso surpreendente do animal pressionando seu braço para baixo. Em seguida o lagarto trepou pelo braço, buscando seu rosto. Eu preferiria que ela ficasse à vista, Ellen. Bowman disse, semicerrando os olhos por causa do sol. Só isso. Poder vê-la. Aposto que está ótima, Mike retrucou, verificando a cesta de piquenique preparada no hotel. Oh! Frango assado parecia pouco apetitoso, e havia também uma espécie de torta de carne. Ellen jamais comeria aquilo. Acha que ela se afastou da praia? Ellen insistiu. Não, doçura, não acho. Eu me sinto tão isolada aqui. Pensei que era isso que pretendia. E era. Então qual é o problema? Gostaria que ela ficasse à vista, só isso, Ellen. Repetiu. Nesse momento, trazida pelo vento, ouviram a voz da filha na praia. Ela estava gritando. Capítulo 3. Punta Arenas. A menina já está se sentindo bem melhor agora. Creio, disse o Dr. Cruz, baixando o plástico da tenda de oxigênio em torno de Tina, que repousava. Mike Bowman sentou-se ao lado da cama, próximo à filha. Concluiu que o Dr. Cruz era muito capaz. Falava inglês excelente, graças ao treinamento em centros médicos de Londres e Baltimore. Irradiava a competência, e a Clínica Santa Maria, o moderno Hospital de Punta Arenas, era imaculado e eficiente. Mesmo assim, Mike Bowman se sentia muito nervoso. Não havia como negar o fato de que sua única filha estava seriamente doente, e eles muito longe de casa. Quando encontrara Tina, ela chorava histericamente. O braço esquerdo coberto de sangue mostrava uma série de pequenas dentadas, cada uma delas do tamanho de um polegar. E havia trechos cobertos por uma espuma pegajosa, como saliva. Ele a tirara da praia. Seu braço começara a inchar e a ficar vermelho em seguida. Mike demoraria muito para se esquecer da viagem frenética de volta para a civilização, o Land Rover com tração nas 4 rodas derrapando e deslizando na estrada enlameada pelas montanhas. Enquanto a filha gritava de dor e pânico, o braço cada vez mais inchado e vermelho. Muito antes de chegarem à entrada do parque, o pescoço de Tina começara a inchar. Também a menina passará a respirar com dificuldade. Será que vai ficar boa? Ellen perguntou, olhando para dentro da tenda de oxigênio. Creio que sim. Tomou uma nova dose de esteroides e a respiração está quase normal. E, como podem ver, o edema no braço reduziu-se bastante. Mostrou o Dr. Cruz. E quanto às mordidas? Mike Bowman quis saber. Ainda não as identificamos. Pessoalmente, nunca vi mordidas assim antes. Mas, como podem notar, estão desaparecendo. Quase não dá mais para vê-las. Felizmente. Tirei fotografias para a pesquisa. E lavei o braço, coletando amostras daquela saliva pegajosa. Uma será analisada aqui. Outra enviada a um laboratório em San José. Congelaremos uma também, caso seja necessária no futuro. Tenho
Desenho que ela fez? Sim. Mike Bowman entregou ao médico o esboço de Tina, feito a pedido dos médicos. Então este foi o animal que a mordeu? Indagou o Dr. Cruz, examinando o desenho. Sim, confirmou Mike Bowman. Segundo ela, trata-se de um lagarto verde, do tamanho de uma galinha. Ou um corvo. Não conheço tal lagarto, comentou o médico. Ela o desenhou em pé, sobre as patas traseiras. Isso mesmo. Disse que andava assim. O Dr. Cruz franziu a testa, examinando o desenho por mais algum tempo. Não sou especialista no assunto. Pedi ao Dr. Gutierrez que desse um pulo até aqui. Ele é o pesquisador titular da Reserva Biológica de Carrara, do outro lado da Bahia. Talvez possa identificar o animal para nós. Não há ninguém de Cabo Blanco? Bowman perguntou. Ela levou a mordida lá. Infelizmente não há. Cabo Blanco não possui uma equipe fixa, e nenhum pesquisador trabalhou lá. Recentemente, vocês foram as primeiras pessoas a pisar naquela praia nos últimos meses, creio. Mas verão que o Dr. Gutierrez é um especialista competente. O Dr. Martin Gutierrez era um sujeito barbudo, usando short caqui e camisa. Surpreendentemente, era norte-americano. Ao ser apresentado à família Bowman, disse com um leve sotaque sulista: Senhor e senhora Bowman, muito prazer em conhecê-los. Depois explicou que era biólogo de Yale, realizando pesquisas de campo na Costa Rica havia 5 anos. Examinou Tina minuciosamente, erguendo seu braço com cuidado, iluminando as mordidas com uma lanterna de bolso, medindo-as com uma pequena régua. Depois de algum tempo, afastou-se, balançando a cabeça como se tivesse compreendido algo importante. Verificou as fotos Polaroid e fez várias perguntas sobre a saliva, que segundo Cruz fora enviada ao laboratório para os testes. Finalmente dirigiu-se a Mike Bowman e esposa, que a aguardavam tensos. Creio que Tina vai ficar boa. Gostaria apenas de esclarecer alguns detalhes. Tomando notas com mão firme, prosseguiu, sua filha disse que foi mordida por um lagarto verde, com aproximadamente 30 centímetros de altura, que andava de pé, na praia, perto do manguezal. Isso mesmo. E o lagarto fazia uma espécie de ruído. Tina disse que assobiava, ou guinchava. Como um rato. Sim. Muito bem. Conheço esse lagarto. Ele explicou que das 6.000 espécies de lagarto existentes no mundo, cerca de uma dúzia somente andava sobre as patas traseiras. Destas, apenas 4 eram encontradas na América Latina. E, a julgar pela cor, o lagarto só poderia pertencer a uma delas. Tenho certeza de que é um Basiliscus amoratus, um lagarto listrado existente aqui na Costa Rica e também em Honduras. Anda sobre as patas traseiras e atinge até 30 centímetros de altura. Sabe se é venenoso? Não, Sr. Bowman, de modo algum. Gutierrez explicou que o inchaço no braço de Tina se devia a uma reação alérgica. De acordo com a literatura, 14% das pessoas sofrem de alergia intensa em relação aos répteis. Ao que parece, sua filha pertence ao grupo. Ela gritou tanto, disse que doía muito. Provavelmente, a saliva dos répteis contém serotonina, capaz de causar uma dor intensa. Gutierrez dirigiu-se à Cruz. A pressão sanguínea normalizou-se com o anti-histamínico? Sim, Cruz confirmou. Instantaneamente. Serotonina, sem dúvida, disse Gutierrez. Afinal de contas, por que o lagarto a mordeu? Perguntou Eulen Bowman, ainda receosa. Mordidas de lagartos são muito comuns, contou Gutierrez. Tratadores de animais nos zoológicos levam mordidas com frequência. Outro dia mesmo soube que um
Lagarto mordeu uma criança em seu berço, em Amaloia, a cerca de 90 quilômetros do local onde vocês estavam. As mordidas acontecem. Só não sei bem por que sua filha foi mordida tantas vezes. O que ela fazia naquele momento? Nada. Estava quieta, parada, para não assustar o animal. Quieta? Gutierrez repetiu, intrigado. Balançou a cabeça. Bem, não sabemos exatamente o que ocorreu. Animais silvestres são imprevisíveis. E quando a saliva espumante no braço? Ellen questionou. Tenho medo da raiva. Nenhum problema. Um réptil não pode ser portador de raiva, Sra. Bowman. Sua filha sofreu uma reação alérgica à mordida de um lagarto basilisco. Nada. Sério. Mike Bowman mostrou a Gutierrez o desenho feito por Tina. Gutierrez confirmou com um gesto. Eu consideraria isso um retrato do lagarto basilisco, disse. Alguns detalhes não conferem, claro. Pescoço é muito longo, e ela desenhou apenas 3 dedos nas patas traseiras, em vez de 5. A cauda é muito grossa, e muito levantada no ar. Mas, fora isso, trata-se do lagarto a respeito do qual falei. Mas Tina insistiu que o pescoço era longo. Ellen Bowman não se deu por satisfeita. E afirmou que havia 3 dedos na pata traseira. Tina é uma boa observadora, contribuiu Mike Bowman. Acredito que sim, assentiu Gutierrez, sorrindo. Mas ainda assim penso que sua filha foi mordida por um Basiliscus amoratus comum, apresentando uma reação alérgica forte. A recuperação normal, com estes medicamentos, leva 12 horas. E estará bem pela manhã. No moderno laboratório no porão da Clínica Santa Maria, chegou a notícia de que o Dr. Gutierrez identificara o animal que mordera a menina americana. Apenas um inofensivo lagarto basilisco. Imediatamente a análise da saliva foi suspensa, embora um fracionamento preliminar tivesse mostrado proteínas de peso molecular extremamente alto, com atividade biológica desconhecida. Mas o técnico da noite estava muito atarefado, e colocou as amostras de saliva no congelador. Na manhã seguinte o encarregado verificou as amostras, conferindo o nome dos pacientes que receberam alta. Vendo o nome, Bowman, Christina L. entre os liberados, jogou fora as amostras de saliva. No último momento, o funcionário percebeu que uma das amostras exibia a tarja vermelha, indicando que deveria ser enviada para o laboratório da Universidade de San José. Ele retirou o tubo de ensaio da cesta de lixo e o mandou para lá. Vamos embora. Agradeça ao Dr. Cruz, ordenou Ellen Bowman, puxando Tina. Muito obrigada, Dr. Cruz, Tina disse. Eu me sinto bem melhor agora. Ergueu-se, apertando a mão do médico. Está usando uma camisa diferente. Por um momento o médico ficou perplexo, depois sorriu. Isso mesmo, Tina. Quando passo a noite de plantão no hospital, mudo a camisa pela manhã. Mas não a gravata. Não. Apenas a camisa. Mike disse que ela era observadora, e Ellen Bowman comentou. Certamente. O Dr. Cruz também sorriu ao apertar a mão da menina. Aproveite bem suas férias na Costa Rica, Tina. A família Bowman estava de saída quando o Dr. Cruz chamou. Ah, Tina, ainda se lembra do lagarto que a mordeu? Claro. Lembra-se dos pés? Claro. Tinha dedos? Sim. Quantos dedos você viu? 3, ela disse. Como tem certeza? Porque eu olhei. Sabe, os pássaros na praia deixam marcas na areia, com os 3 dedos, assim. Ela ergueu a mão, abrindo 3 dedos para mostrar. O lagarto
Deixou marcas iguais na areia. O lagarto deixou marcas iguais às dos pássaros? Deixou, Tina confirmou. Ele andava como se fosse um pássaro, também. Mexia a cabeça assim, para cima e para baixo. Tina deu alguns passos, balançando a cabeça para imitar o lagarto. Depois da partida da família Bowman, o Dr. Cruz resolveu relatar a conversa ao Dr. Gutierrez, na unidade de pesquisa biológica. Admito que a história da menina é intrigante. Tomei a iniciativa de fazer algumas pesquisas. Não tenho tanta certeza de que ela foi mordida por um lagarto. Basilisco. Há dúvidas. Mas o que pode ter sido, então? Bem, disse Gutierrez, não vamos tirar conclusões precipitadas. Por falar nisso, soube de outras mordidas de lagartos no hospital? Não, por quê? Por favor, se souber de mais algum caso, me avise. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.